esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria assim nos reunimos nesta segunda noite de festa em honra ao nosso glorioso padroeiro Santo Antônio. E a cada ano, meus irmãos, somos chamados a aprender com Santo Antônio ainda mais a viver a nossa fé. A festa do padroeiro em cada comunidade, em cada paróquia, além de nos chamar a agradecer a Deus, a pedir a intercessão dos santos, também somos chamados a aprender com eles a viver a nossa fé. Aprender com os santos a amar Jesus, a entregar a nossa vida a Ele. Os santos, meus irmãos, com a vida que eles tiveram, com o testemunho que eles deram, eles apontam para nós o caminho que precisamos percorrer para ser santos, porque a vocação à santidade não é a vocação para alguns, não é a vocação para um grupinho fechado. A vocação à santidade é uma vocação que deve ser para todos. Todos nós somos chamados à santidade. E da mesma forma que Santo Antônio conseguiu ser santo, a gente também pode conseguir, se a gente perseverar no amor ao Senhor, se a gente souber viver os ensinamentos de Cristo e assim anunciar ao mundo a fé que nós professamos. E tantas virtudes, meus irmãos, que poderíamos nós mencionar em relação a este grande santo de nossa igreja. Uma delas é importante que a gente possa guardar no coração. Santo Antônio, ele era convicto da fé que ele professava. Ele não tinha dúvida do seu amor a Jesus, da sua missão na igreja. E nós, devotos de Santo Antônio, que temos a graça de tê-lo como nosso padroeiro, somos chamados a imitar essa virtude dele. Precisamos também nós termos convicção da nossa fé, termos certeza da fé que nós professamos. E qual era a convicção primeira que tinha no coração de Santo Antônio? A convicção de que quem entrega a sua vida a Deus, quem gasta a sua vida por amor ao Senhor, nunca perde nada. E Santo Antônio logo cedo entregou sua vida a Deus, a missão, a pregar a palavra, a ensinar as verdades da fé. E nós, meus irmãos, batizados, chamados a viver esta igreja nova, essa igreja cheia de fé e de vida,
somos também nós chamados a ter convicção da nossa fé, e a exemplo de Santo Antônio, fruto desta convicção, ter o ardor missionário. Santo Antônio, meus irmãos, ele tinha tanta certeza da sua fé, tanto amor ao Senhor, que ele queria anunciar o tempo todo as maravilhas de Deus. Sim, meus irmãos, um católico que participa das missas, que comunga o corpo de Cristo, que escuta a palavra do Senhor e não anuncia o Cristo aos irmãos, ele não está sendo um bom católico. Só se é um bom católico quem fala de Deus para as pessoas. Santo Antônio era conhecido como um ótimo pregador, um grande pregador. Claro, nem todo mundo tem aptidão nem vocação de pegar um microfone e fazer uma pregação. Só que fazer isso que agora vos faço é apenas uma das formas de pregar o Evangelho. Porque o tempo todo, meus irmãos, o tempo todo, nós estamos nos comunicando. A gente se comunica o tempo todo, seja em nossos grupos presenciais ou virtuais, seja conversando com nossos irmãos em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, o tempo todo nós estamos nos comunicando. E é triste constatar que em nossas conversas, em nossas partilhas, via de regra, pouco a gente fala de Deus. Pouco Deus tem espaço no nosso falar, no nosso comunicar. E isso a gente aprende com Santo Antônio, que ele gastou a sua vida toda para pregar o Evangelho. Logo cedo ele já queria sair desbravando o mundo, anunciando as verdades da fé, testemunhando com sua vida o seu amor a Jesus. E assim, meus irmãos, se de fato somos devotos de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, mas essa não era a sua principal virtude. A sua principal virtude era por ser um homem que pregava a palavra. E nós, batizados, cheios desse mesmo Espírito, convictos da mesma fé, porque nós professamos a mesma fé que Santo Antônio professou. E somos chamados a anunciar esta fé a todas as pessoas, a falar de Deus para os nossos irmãos. Isso começa em casa. Isso começa com falando de Deus para as pessoas, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos. Mas em nenhum momento podemos nós nos calar, podemos nós nos fechar, ou não podemos apenas achar que o espaço que se fala de Deus é apenas dentro da igreja. Não. Quando termina a Santa Missa, o padre diz: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Você não vai sozinho, o Senhor te acompanha para te orientar, te acompanha para te dar coragem, te acompanha para te iluminar, te acompanha para te ajudar a discernir a fé. O Senhor nos acompanha para que possamos ser seus instrumentos o tempo todo. Pregador do Evangelho não é só os ministros ordenados, os diáconos, os padres, os bispos, mas todo o povo de Deus é chamado através da fé que professa, do batismo que recebeu, a anunciar Jesus às pessoas, a falar de Deus para os irmãos. Mas é vergonhoso e triste perceber que tantas e tantas vezes nós falamos mais dos outros do que falamos de Deus. Nós falamos mais da vida alheia do que falamos da vida dos santos. Nós falamos mais das desgraças da vida dos outros do que falamos do Evangelho. E isso torna-se para nós uma vergonha grande, porque quando é para falar de Jesus, quando é para falar do Evangelho, a gente diz que tem vergonha, a gente diz que não sabe, a gente diz que não quer. Mas quando é para falar da vida alheia, a gente sabe que é profissional de fazer. E aí torna-se vergonhoso, porque nós somos devotos daquele que usou a sua boca para pregar o Evangelho, para anunciar a verdade da fé. Também nós, meus irmãos, façamos a mesma coisa, para que Cristo seja glorificado com a nossa vida, mas também com a nossa palavra. Assim, meus irmãos, ouvimos também nesta semana, 10ª semana do tempo comum, vamos acompanhar alguns fragmentos do livro do 1º Reis, que
foi lida aqui já o capítulo 17 deste livro. Esse livro do Primeiros Reis, pelo próprio nome que fala, ele narra para nós um pouco da história dos reis de Israel. Estes reis que no começo começaram até bem, mas no desenrolar da história começaram a se perverter pelo caminho. Começaram a trocar o Deus vivo e verdadeiro pelos falsos ídolos. E é por isso que Deus faz suscitar e fez suscitar profetas. Na primeira leitura de hoje, Deus suscitou o profeta Elias, que tinha duas missões. A primeira, anunciar a verdade de Deus, anunciar a vontade do Senhor, mas também era chamado a denunciar a infidelidade do povo, era chamado a denunciar a infidelidade dos reis, porque eles estavam se desviando da lei de Deus. E sempre que a gente, seja enquanto povo, seja enquanto pessoa particular, desviamos da vontade de Deus, a primeira coisa que o Senhor nos faz é chamar a nossa atenção para que a gente volte para o que é correto, é chamar a nossa atenção para que a gente endireite a nossa vida. Primeiro o profeta Elias anunciou, dizendo: se convertam, guardem os mandamentos, façam o que é correto, sejam fiéis. Como o povo não se endireitou, a segunda consequência é o castigo. Porque Deus nos exorta para que a gente se endireite. Se a gente quer insistir no pecado, insistir na infidelidade, aí vem o castigo. O castigo da primeira leitura foi passar um tempo muito grande sem chover, sem chuva. Talvez a gente não saiba na prática o quanto isso é ruim. Porque hoje, sobretudo nós que moramos assim, na região um pouco mais urbanizada, nós temos outros meios de sobrevivência, além da colheita, além da plantação, podemos trabalhar, ganhar nosso dinheiro, tem outras formas. Claro, aqui nessa região muita gente ainda vive plantando, tem plantações de banana em Vila de Fato, eu conheço um pouco essa região, mas via de regra, a grande parte da população urbana vive do trabalho capitalista. Mas no tempo da primeira leitura, o único meio de vida era plantar, colher, somente, não tinha outro meio de vida. E o povo estava desviando da lei de Deus e adorando um falso ídolo chamado Baal, que era conhecido como Deus da chuva. E Deus, o verdadeiro Deus, vivo e verdadeiro, pela boca do profeta Elias disse: diga a esse povo que agora não vai chover mais, só para que eles vejam que eu sou Deus vivo e verdadeiro. E isso passou um tempão sem chover. Porque, meus irmãos, Deus nos dá tudo, mas se a gente for fiel, se a gente for infiel, a gente perde o que Deus nos dá. A infidelidade faz com que Deus diga para você ou para mim: você não quer saber de mim? Então viva do seu jeito. Mas cada escolha tem uma consequência. Se na primeira leitura o profeta Elias denuncia a infidelidade do povo, Jesus, no evangelho que foi proclamado hoje, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele nos aponta qual é o caminho que o povo deve percorrer. Não é o caminho da infidelidade, é o caminho da santidade. O povo de Deus precisa ser um povo santo. Nós precisamos ser um povo santo. Eu preciso ser um padre santo. O homem casado precisa ser um marido santo. A mulher casada precisa ser uma mulher santa. Os filhos precisam ser filhos santos, porque assim nos ensina a fé. Nós festejamos os santos porque nós queremos ser santos. Assim pelo menos deveria ser. E o caminho da santidade, meus irmãos, Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje, que não segue a lógica do mundo, porque a lógica do mundo não é nada parecida com a lógica de Deus, com a lógica do nosso Senhor. A gente tira pelo Evangelho de hoje, conhecido como Evangelho das Bem-aventuranças, onde Jesus, por 9 vezes, diz: bem-aventurados. Meus irmãos, a palavra bem-aventurado significa feliz, tá? Por isso, quando alguém é chamado de beato, ou beata, vocês chamam o povo assim: ela vem a beata. A palavra beata significa feliz.
Quem é um beato? Uma beata é alguém feliz, porque vem da palavra bem-aventurança, que significa felicidade. E Jesus nos apresenta que a verdadeira felicidade não tem nada a ver com aquilo que o mundo diz. O que é que o mundo diz como felicidade? Felicidade os que têm dinheiro, felicidade os que têm poder, felicidade os que dominam, felicidade é aquilo que a gente pode comprar, felicidade está no prazer, felicidade está no álcool, na droga. É o que o mundo diz, mas o que Jesus diz é o caminho contrário. Começa dizendo: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre em espírito? Significa pegar tudo que eu tenho agora, vender e morar debaixo da ponte? Não. Ser pobre em espírito é você ser totalmente dependente de Deus. Porque um pobre, ele depende do outro. Se você passar lá no centro de Natal, você vê moradores de rua, pobres, que eles estendem a mão para quem passa, pedindo uma ajuda, uma esmola, um dinheiro, uma comida. O pobre é alguém totalmente dependente de outro para poder viver. E quando Jesus disse: felizes, bem-aventurados os pobres em espírito, é como se ele dissesse: feliz é aquele que só depende de Deus. Feliz é aquele que sabe que só em Deus tem a sua vida, o seu sustento. Feliz é aquele que estende a mão a Deus, porque sabe que Ele não o desampara. Veja só, feliz não são os poderosos, porque tudo nesse mundo passa. Feliz são os pobres em espírito, que mesmo tendo seus bens e suas posses, dependem de Deus para viver feliz, dependem de Deus para viver em paz. A gente percebe em cada bem-aventurança os contrários. Se o mundo fala dos prazeres, das riquezas, do luxo, Jesus fala dos pobres. Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Veja só, meus irmãos, não é bem-aventurado quem é cheio de força, não é bem-aventurado os poderosos, é os mansos. Manso não significa ser besta, não. Manso significa ser dócil ao Espírito Santo. Manso significa não ser carregado de raiva, nem de espírito de vingança, mas ser cheio do amor de Deus. Só os mansos possuirão a terra, só os mansos viverão em paz. Não é assim que a gente diz quando reza, dizendo: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ser manso, meus irmãos, significa parecer com Jesus, porque parecer com Jesus de fato é o nosso objetivo. Bem-aventurados, tantas bem-aventuranças, não vou mencionar todas, apenas algumas, mas uma é muito importante, a última, que Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Jesus acaba de nos dizer que feliz é aquele que sofre pela fé. Feliz é aquele que persevera no caminho da fé, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo calúnias. Porque, meus irmãos, quando Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se Deus é a nossa força, não precisamos temer nada, nem as perseguições, nem as injustiças, nem as injúrias. Quem tem de fato a fé enraizada em Cristo, como Santo Antônio e todos os santos, consegue viver em paz. Só não vive em paz quem vive no pecado. Só não vive em paz quem promove a guerra. Só não vive em paz quem destrói a vida dos outros. Só não vive em paz quem se alegra com a derrota do irmão. Agora, quem vive em comunhão com Deus, mesmo que perca algumas coisas, mesmo que chore por diversos motivos, mesmo que sofra, porque não tem como viver nesse mundo sem sofrer, serão felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe nossas vidas e que Santo Antônio suscite em nosso coração o desejo de sermos santos e que a seu exemplo possamos anunciar ao mundo que nós amamos a Cristo, somos da sua igreja e queremos viver a santidade. Amém. Parabéns pela sua
Rogai por nós, ó glorioso Santo Antônio, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Este é o momento do nosso ofertório. Você pode sentar, abrir seu coração e ofertar ao Senhor e ser generoso, colaborando com a festa do nosso padroeiro. Apenas. Por